Bom dia, senhores. À guisa de introdução, eu gostaria de ler um pequeno trecho que faz a defesa da entidade Barragens e Reservatórios ao longo de milhares de anos. Barragens e reservatórios têm sido utilizados na administração de eventos hidrológicos extremos há 4.000 anos. Riscos hidrológicos relacionados a enchentes e estiagens têm sido efetivamente mitigados através do uso inteligente do armazenamento provido por reservatórios. Até a última quarta parte do século XX, os responsáveis pela construção de barragens e implantação de reservatórios, os empreendedores, os gestores públicos, engenheiros e investidores, eram reconhecidos e elogiados pelos benefícios decorrentes de suas obras. Suprimento d'água, agricultura irrigada, controle de cheias, melhores condições de navegação fluvial e geração hidrelétrica, considerada na época energia limpa e inequivocamente renovável. Ao cabo dos últimos 30 a 40 anos, um grande consenso foi atingido relativamente à necessidade de proteção ambiental e adequada preservação dos sistemas naturais. Sem dúvida, a formação desse consenso foi, ao lado do notável desenvolvimento tecnológico, um dos processos mais importantes das décadas recentes. No entanto, junto com esse processo, infelizmente, surgiram grupos alarmistas e organizações equivocadas, declarando, com óbvio exagero, que obras de infraestrutura em geral e barragens e reservatórios em particular causam sérios e intoleráveis impactos ambientais. Desde os anos 80, certas organizações têm sido bem-sucedidas no exercício de pressão sobre instituições multilaterais de crédito, como o Banco Mundial, com vistas à drástica redução do apoio técnico e financeiro para a construção de usinas hidrelétricas. Pode-se apontar a pressão sobre o Banco Mundial como o exato início de um processo objetivando a criminalização dos reservatórios. De acordo com grupos radicais e algumas organizações equivocadas, hidroeletricidade não seria limpa e não poderia ser considerada renovável por causa do reservatório. Assim sendo, reservatórios também não seriam aceitáveis para a regularização do suprimento d'água, para o controle de cheias, para a irrigação, etc. Queria pedir licença para mostrar 9 transparências que ilustram essa pressão de entidades do mundo inteiro. É uma discussão da qual o Brasil não participou nos últimos 30 anos e talvez agora, em decorrência dela, seja uma das principais vítimas. Um salto de 4.000 anos na história dos reservatórios começa com a história do imperador Yu, o Grande, que ganhou o reino da China diretamente do rei, que abdicou em seu favor, criou a primeira dinastia da China, a dinastia Xia, viveu 2.200 anos antes de Cristo e essa fama cantada em prosa e verso há 4.000 anos, decorre exatamente da sua habilidade na implantação de reservatórios e defesa do Vale do Rio Amarelo contra as enchentes. O impacto de enchentes na vida e na economia chinesa foi tão grande nos últimos 4.000 anos que tem reflexos na própria linguagem chinesa. Segundo John Briscoe, que fala esta língua, este símbolo significa isoladamente rio. Este símbolo, isoladamente, significa dique, ou pequena barragem. E esses dois símbolos juntos, justapostos, significa ordem política. Essa é a importância que reservatórios e obras hidráulicas exerceram nos últimos 4.000 anos. Dando um salto agora para 4.000 anos da frente, nós continuamos com falta de reservatório no país para regularizar a água das nossas estiagens. Essa é uma foto de um jornal do Paraná, Gazeta do Povo de Curitiba, mostrando a última
seca do Nordeste. E eu lembro aí Asa Branca, de Luiz Gonzaga, que fala no último estrofe, que braseiro que fornalha, nem um pé de plantação, por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Temos 4.000 anos de história de reservatório, ou contendo enchentes, ou regularizando a vazão para evitar as estiagens. No entanto, há entidades que insurgiram-se contra reservatório nos últimos 30 a 40 anos. Para citar algumas, International River Network faz uma campanha internacional contra grandes centrais hidrelétricas. Há anos tem lobbies do Banco Mundial. Talvez eu seja o último brasileiro que assinou um contrato de financiamento com o Banco Mundial do setor elétrico brasileiro nos idos de 1984. Como presidente da Copel, assinamos o projeto para eletrificação rural do Paraná e, desde então, não consegui, como profissional do setor elétrico, nunca mais financiamento do Banco Mundial para obras hidrelétricas, porque o lobby não deixa. Propaganda paga $1 milhão numa revista semanal americana chamada Newsweek. A justa posição de uma lápide de cemitério em cima de uma obra hidráulica de um cânion do Rio Colorado, dizendo que o verdadeiro custo de uma barragem não aparece no balanço da empresa. E, recentemente, essa semana, no Brasil, uma guerra nos jornais e na imprensa, onde a organização Greenpeace faz esse anúncio de uma página inteira nos jornais nacionais, chamando que a hidrelétrica com reservatório é uma fonte de ilusão, e colocando numa escala gráfica ali de figuras, carvão como a pior opção, à direita em vermelho, e do lado hidrelétrica. E as acusações da hidrelétrica é impactos à população e a florestas. Esse é o argumento. No meio do texto, ofendem todos os professores de hidráulica e hidrologia como eu, dizendo que as hidrelétricas não garantem a segurança energética que o sistema precisa para não sofrer com as secas provocadas pelas variações climáticas. Exatamente essa é a definição do reservatório. Se não tiver reservatório, não vai poder fazer esse papel. No entanto, houve uma reação ao cabo de 30 anos, e o próprio Banco Mundial reconhecendo que essa pressão não era aceitável. Em 2004, eu estive presente nesse simpósio na China, promovido pelas Nações Unidas, apresentando um trabalho sobre hidroeletricidade no Brasil, a convite dos organizadores do simpósio. Nessa ocasião, o Banco Mundial anunciou que, de forma consistente com o entendimento atingido no encontro de 2002 de desenvolvimento sustentável em Johannesburg, e de acordo com o entendimento da Conferência de Bonn, o Banco Mundial considera toda a hidroeletricidade inequivocamente como energia renovável e apoiará hidroeletricidade, desenvolvimento hidrelétrico em todas as escalas, não só pequena central hidrelétrica, não banindo a Big Hydro. Isso foi uma reação. Esse anúncio da Greenpeace da semana passada foi uma reação a esse anúncio da Fiesp, onde, chamando para um encontro de energia, que foi agora, no dia 5 e 6 de agosto, de uma maneira muito chocante, puseram fatos da vida muito claramente numa propaganda, dizendo: meus brasileiros, hidrelétrica custa R$ 85,00 por megawatt-hora. Solução a óleo combustível é 7 vezes mais cara. O senhor sabe disso? É 7 vezes mais cara. E nós estamos abrindo mão da opção mais barata, porque nós não queremos construir reservatórios. Mas essa é a escala que a Greenpeace plagiou para fazer a escala, jogando hidrelétrica bem à direita, ao lado de carvão. Na escala da Federação das Indústrias de São Paulo, eles põem quem produz e quem emite mais CO2. A emissão de CO2 em hidrelétrica é 4 quilos por megawatt-hora. De carvão é 1.001 quilos por megawatt-hora.
Esse é um problema tipicamente brasileiro. Eu já vi muitos colegas meus engenheiros perderem discussão na televisão, num debate, porque o interlocutor diz habilmente, mas o senhor admite que a hidrelétrica também emite CO2? E o meu colega engenheiro, ironicamente, timidamente, diz, admito. O fato de que é 250 vezes menor fica absolutamente pouco importante e ele perde o debate. Voltando ao meu texto aqui, que é de 5 fatos da vida hidrológicos, eu queria comentar com os senhores que o volume de água fresca superficial na Terra é de apenas 0,0075% do total global de água. 104.620 quilômetros cúbicos, sendo 90.990 quilômetros cúbicos em lagos naturais. 11.510 em pântanos e 2.120 quilômetros cúbicos em todos os rios do planeta somados. Nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, tem 19.000 quilômetros cúbicos de lagos naturais. E o país que mais tem lago artificial, somando todos os lagos artificiais, dá 810 quilômetros cúbicos. Contra 19.000 quilômetros cúbicos que a mãe natureza colocou nos Estados Unidos. Quando a mãe natureza coloca 19.000 quilômetros cúbicos de lagos naturais, isso é sabedoria da natureza. Quando os engenheiros constroem 810 quilômetros cúbicos, isso é um erro ecológico. O capital prestado, o serviço prestado pelo capital natural, que são esses lagos, pântanos e rios, através de sistemas ecológicos, como regularização de vazões, suprimento de água e regulação de perturbações, digamos, controle de cheias, têm sido corretamente apreciados. Pois bem, a ideia por trás dos reservatórios feitos pelos homens é oferecer exatamente esses mesmos serviços. Mais geração hidrelétrica, irrigação, navegação melhorada, maiores oportunidades de recreação. Nos Estados Unidos, há 75 mil barragens com idade superior a 50 anos. Não há evidências que suportem a assertiva de que construí-las foi um erro. Os benefícios da operação dos seus reservatórios excedem muito os eventuais impactos ambientais. Qual seria, então, a motivação para a oposição irracional a barragens e reservatórios? Permanece sendo um mistério. Como justificar a oposição ao Serviço Ecológico de Regularização de Vazões? Como justificar a oposição ao Serviço Ecológico de Suprimento de Água? Como desprezar a proteção proporcionada pelo reservatório no amortecimento das cheias? Como atacar reservatórios artificiais sem lamentar a existência de lagos naturais? Como justificar a substituição de energia renovável, como a hidrelétrica, por energia térmica proveniente da combustão de carvão ou de derivados de petróleo? Como enxergar mais riscos ambientais em hidrelétricas do que em centrais termoelétricas? Aparentemente, a oposição a barragens e reservatórios é consequência de duas negações. A primeira consiste em negar que, para fazer frente à mudança no equilíbrio ecológico decorrente da intervenção humana, existem medidas remediais que facilitam o ajustamento das espécies biológicas ao novo e frequentemente melhor ambiente ecológico. A segunda negação contesta que, do ponto de vista do mais alto interesse público, em muitos casos, a relocação de população instalada em locais inapropriados pode e deve ser contemplada, e que isso pode ser feito de forma a melhorar a vida dessas populações sob todos os pontos de vista. Proteção ambiental é uma obrigação moral da humanidade, isso é reconhecido. A canção é boa, mas nem todos os cantores são bons. A oposição irracional a barragens e reservatórios facilitou a adoção da bandeira ambiental por pessoas e organizações insinceras, para uso como mero instrumento de relações públicas, marketing e propaganda enganosa. Para ser racional, o debate teria que ser conduzido no contexto de comparação de alternativas e de análises de trade-off. Particularmente no Brasil, a aplicação equivocada do princípio da precaução
transformou o processo de construção de barragens em uma sucessão de longas e cansativas batalhas jurídicas. Enquanto isso, a crescente demanda por eletricidade tem sido suprida por usinas térmicas, queimando combustíveis fósseis com impactos ambientais mais perniciosos que os da hidrelétrica evitada. Esses investimentos em infraestrutura são indispensáveis para o desenvolvimento sustentado e para a erradicação da pobreza. Desenvolvimento sustentável implica na conversão ótima de recursos naturais em benefícios para a humanidade, tanto para a atual como para as futuras gerações. A erradicação da pobreza requer ações concretas, como obras de infraestrutura que assegurem acesso universal à água e à eletricidade. A oposição irracional a barragens, reservatórios e outras obras de infraestrutura condenaram o século XX a terminar com 850 milhões de pessoas sem acesso adequado à água, 1,6 bilhões de pessoas sem acesso à eletricidade, quase 3 bilhões de pessoas tentando sobreviver com renda inferior a $2 por dia. Os países ricos estão desfrutando das conveniências de serviços providos pela infraestrutura implantada do século passado, que prossegue envelhecendo. Enquanto isso, discursando para os países pobres, defendem um caminho de desenvolvimento sem infraestrutura nunca antes trilhado. A América do Sul é chamada de continente água. Poucas das pessoas que se insurgem contra reservatórios e barragens sabem por que a América do Sul é chamada de continente água. É que nela ocorre mais de 25% do fluxo total de água do planeta. O diflúvio médio anual global é de 47 mil quilômetros cúbicos e da América do Sul é de 12,2 mil quilômetros cúbicos. O diflúvio médio anual brasileiro significa a totalidade de chuva, de água dos rios brasileiros, é de 5.667 quilômetros cúbicos. É mais que o triplo do diflúvio médio anual americano. As 3 maiores concentrações de potencial hidrelétrico do planeta estão na América do Sul, 2 delas no Brasil. O setor elétrico brasileiro é, e espera-se que continue sendo, basicamente hidráulico. Graças à hidroeletricidade, a matriz energética brasileira é uma das mais limpas e mais livres de carbono do mundo. A maior parte do armazenamento de água fresca em reservatórios artificiais brasileiros, no entanto, pertence a aproveitamentos hidrelétricos, 653 quilômetros cúbicos em 724 quilômetros cúbicos. Assumindo que o armazenamento total de água fresca em reservatórios americanos é de 810 quilômetros cúbicos, nota-se que ele é evidente há 165 dias de vazão média. Comparativamente, o armazenamento total de água fresca em reservatórios brasileiros é pequeno, 47 dias. E se desconsiderássemos a opção que o setor elétrico fez por hidroeletricidade, e não tivéssemos a hidroeletricidade, o armazenamento brasileiro despencaria para o equivalente a menos de 5 dias. Aquela primeira nota ali de quanto chove na América do Sul, sempre que eu inauguro um curso de hidrologia, meus alunos alegam que é um erro de datilografia, é um erro de tipografia da apostila. Se todos os outros continentes chove menos do que 800 milímetros, 740 na África, 740 na Ásia, 756 na América do Norte, 790 na Europa, 791 na Austrália. Quanto chove na América do Sul? 1.600 milímetros. E no Brasil, 1.800 milímetros. E na Amazônia, 2.400 milímetros. É completamente diferente de todos os outros continentes, por isso ele é chamado de o continente água. Em resposta ao Greenpeace, eu diria que existe uma coisa que os engenheiros civis estudam, chamada curva de regularização, que
relaciona o volume do reservatório com a quantidade de energia que queremos firmar, que falou o professor há pouco, sobre a necessidade de firmar, inclusive, outras formas de energia. Quando você fala em eólica e energia eólica e energia solar, que não podem ser armazenadas, aumenta a responsabilidade dos reservatórios e aumenta a necessidade de reservatórios, porque há mais energia afluente não reservada. Enfim, reservatórios não são apenas úteis, eles são indispensáveis. Certamente, reservatórios afetam o equilíbrio ecológico em um primeiro momento, mas as evidências de adaptação ao novo e frequentemente melhor ambiente ecológico são abundantes. O requerimento do senador Flecha Ribeiro pedindo essa reunião é um fenômeno de síntese. Esta transparência sintetiza o requerimento do senador, que sintetiza o problema como ele se apresenta, com brilho. Ele reconhece que a geração de eletricidade a partir de energia hidráulica tem vantagens relativas, especialmente pelos múltiplos usos que os reservatórios desse tipo de usina podem proporcionar. Ele reconhece que, graças à hidroeletricidade, as matrizes elétrica e energética do Brasil estão entre as mais sustentáveis do mundo. Ele reconhece os aspectos socioambientais positivos, entende que os negativos podem ser identificados e mitigados ou compensados, e ele aponta a atuação de grupos de pressão contra hidrelétricas dotadas de reservatórios como algo que torna o sistema brasileiro subaproveitado. E manifesta uma preocupação à luz da nossa necessidade de energia, uma vez que ele estima que vamos precisar de pelo menos 8 usinas do porte de Itaipu nas próximas 2 décadas. Uma vez eu mesmo escrevi um artigo para o jornal dizendo que, na minha conta, nós precisamos de 12 usinas de Itaipu nos próximos 25 anos. E a pergunta que se faz à sociedade brasileira é: quanto disso será térmico? Quanto disso será 7 vezes mais cara que a hidrelétrica, porque nós estamos nos refriando de aproveitar a nossa grande riqueza. A pergunta é: isso é verdade? Estamos nos o projeto da expansão do setor elétrico está se autolimitando por pressão de entidades que não conseguem defender de forma racional a sua posição? Eu diria que o discurso oficial é pouco preciso. Ouvindo pessoas que representam o governo, eu noto uma enorme confusão entre geração térmica na base e geração térmica complementar. O público fica com a impressão de que precisamos e que queremos substituir hidrelétricas por térmicas. Eu já vi uma autoridade do governo dizer que nós não podemos ficar na dependência de São Pedro. Isso é uma maneira de induzir à população que nós queremos usinas térmicas e não usinas hidrelétricas. O caráter renovável fica completamente desprezado porque as pessoas não fazem conta. Esse dado é uma conta que tem que ser feita. O atual consumo brasileiro de eletricidade, 460 bilhões de megawatt-hora por ano, vale quase 2 milhões de barris equivalentes de petróleo por dia. Se nós não tivéssemos optado, cabeças brilhantes do Brasil optaram na década de 50 pela hidroeletricidade, e hoje nós estivéssemos gerando energia elétrica de forma térmica, nós consumiríamos as reservas provadas da Petrobras em 23 anos. E, em vez disso, nós vamos, daqui a 23 anos, estar com todo o parque hidroelétrico continuando a gerar energia elétrica. Não fica claro para o público que o reservatório de regularização não precisa estar no local da usina. Esse é outro erro de engenharia civil, é outro erro de hidrologia, de engenharia de recursos hídricos. As pessoas pensam que na tomada d'água tem que ter um reservatório e, se a região é plana, não posso fazer o reservatório, fico sem reservatório. O reservatório não precisa estar no local da usina. Itaipu tem uma das maiores armazenamentos do país, que está no Rio Grande, Paranaíba, é a somatória de todos os reservatórios, que
regulariza a água que vai escoar por Itaipu. E ela não tem um reservatório que seja útil para o efeito da regularização do vazão. Tecnicamente, Itaipu pode ser chamada de uma usina a fio d'água. Mas todo o armazenamento da região sudeste está a montante. Ela é um fenômeno de demonstração clara de que o armazenamento não está no local de captação. Então, não pode dizer que eu não posso, porque a Amazônia é meio plana, então não posso fazer reservatórios. O que é triste é que até mesmo o potencial hidrelétrico brasileiro está sendo subestimado, pois alternativas promissoras têm sido descartadas prematuramente pelas entidades de planejamento do governo, por pressões equivocadas de organizações ambientalistas e indigenistas. As pessoas dizem, aqui não vão me deixar, então nem avalio o potencial. Hoje nós estamos numa situação em que o Brasil não conhece o seu próprio potencial. Encerrando, queria só fazer uma menção que os senhores senadores são privilegiados aqui pela qualidade das suas assessorias. Há textos para discussão produzidos aqui pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado da mais alta qualidade. Eu recomendo, em particular, a leitura do texto para discussão do número 128, de maio de 2013, intitulado Por que o Brasil está trocando as hidrelétricas e seus reservatórios por energia mais cara e poluente? Só o próprio título já é uma grande síntese, e faço aqui minha homenagem ao Senado e aos seus funcionários e aos seus pesquisadores que estão subsidiando as suas decisões, que certamente serão as melhores e mais acertadas. Muito obrigado.